Mas afinal, o que realmente é a igreja? Por que ela é tão importante? Qual o papel dela? O que a primeira Igreja Batista de Piedade representa para você? Qual o impacto que ela teve ao longo da sua história? Se você já sentiu o que é ter uma igreja para chamar de sua, uma igreja para pertencer, para seguir a jornada de crescimento espiritual, você sabe do que eu estou falando quando eu penso na primeira Igreja Batista de Piedade. Então, na verdade, não tem como falar de Andresa e David e não falar da PIB de Piedade, né? A nossa história se mistura com a história da igreja e a história da igreja se mistura com a nossa história. Eu cheguei aqui em 95, com 11 para 12 anos de idade, e o David já estava. Então, a gente se conheceu na adolescência e a nossa história começou daí, quando a gente começou a caminhar junto já no Ministério de Louvor, e alguns anos depois foi que a gente começou a namorar. Então, nossa história toda, ela começou aqui na PIB de Piedade. Eu só queria saber de tocar. Eu estava aprendendo um instrumento. E aí ela entrou para a equipe de louvor cantando, mas a gente virou amigo, a gente foi amigo durante 3 anos. E a gente bagunçava o que podia, sabe? Eu nunca ia imaginar que ela seria no futuro a minha esposa. A gente tem uma caminhada aí de louvor durante muitos anos. Eu costumo dizer que a voz dela já combina com a minha. Eu sempre que eu estou cantando, eu gosto de tê-la cantando junto comigo, porque a gente já tem uma caminhada muito longa. E uma das coisas que me aconteceram aqui, que eu vou guardar para sempre, sou grato eternamente a Deus, é isso. Primeiro, por ter conhecido a Cristo, segundo, por ter conhecido ela. Mesmo morando aqui há 10 anos, na época, eu passava por aqui, nunca percebi que aqui existia uma igreja. Mas o meu primeiro contato foi através do telefone com uma freguesa minha, porque eu já tive buffet, todos sabem disso, né? Antes de eu entrar aqui para a igreja. E ela foi fazer uma encomenda de uns doces, uns salgadinhos, que era para o filho dela. Aí que ia receber um grupo jovem na casa dele. Aí eu disse assim, igreja? Que igreja? Ela disse assim, ali na Assis Carneiro tem uma igreja, meu filho está frequentando, então o grupo jovem vem à minha casa e eu queria que a senhora fizesse os salgados e os docinhos. Foi assim que eu soube da existência desta igreja. Quando ela me fez esse pedido, eu já estava enfrentando um momento muito difícil na minha vida, porque eu estava até abandonando a minha atividade, que era no buffet, meu trabalho, por conta da doença do meu marido, né? Então, mas eu ainda pegava essas encomendas porque eu necessitava, né? E quando ela falou, se referiu à igreja evangélica, eu senti à vontade, o desejo de vir à igreja. Conforme ela ia conversando comigo pelo telefone, aquilo foi brotando, eu dentro da minha casa. E eu vim sozinha, ninguém me trouxe à igreja. Eu falo sempre isso. Foi Deus que fez aquela mulher naquele momento, ela foi usada para falar da igreja, porque era já a vontade de Deus na minha vida. Mais tarde foi que eu fui entender isso tudo. Nosso primeiro contato foi com o pastor Leonardo. O pastor Leonardo soube que nós fazíamos um trabalho desse e começou a nos acompanhar. E nesse acompanhamento nós conhecemos algumas casas de recuperação e também nos ajudava a resgatar vidas e conduzir para a casa de recuperação. O pastor Leonardo começou a cuidar da gente, acompanhar e nos trouxe aqui para a Piedade, nos trouxe deu suporte e nós começamos a frequentar e passamos a ser membro da Piedade. Quando eu vim para cá, no momento de dor, fui trazida pela dor mesmo. E tinha muita dificuldade, porque meu marido estava no leito já há muito tempo
e eu quase não podia sair. Eu só vinha aos cultos pela manhã. Quando um dos meus filhos ficava com ele, aí eu corria aqui, vinha aqui, eu tinha aquela vontade de estar aqui porque eu me sentia bem, eu não entendia por quê. Mas um belo dia eu fui chamada pelas senhoras, porque às vezes eu chegava cedo, sentava no hall, porque ainda não tinha começado o culto. Eu não me tocava muito na hora. Aí uma das irmãs que foram passando assim, ela foi passando, me viu e disse: oi, irmã, vamos subir. Irmã, me chamando de irmã, vamos subir. Eu fui atrás. Para onde eu fui? Para a sala da MCA. Foi ali que eu fui subir as escadas e sentei. E pela primeira vez eu ouvi aquele grupo de mulheres falando de Jesus e orando, porque iniciava a oração e terminava a oração. E aquilo me impactou muito. Eu disse assim: meu Deus, e me acolhendo e perguntando meu nome, e o que é. Aí eu me derramei, eu falei tudo, eu chorei e pedi oração pelo meu marido, né? E foi assim que eu comecei. Aí que eu tive mais vontade de ver naquele horário, né? Porque eu sabia que eu podia subir. E ali eu fui acolhida. É por isso que eu tenho esse amor há quase 30 anos da minha vida dentro dessa igreja dedicada ao trabalho feminino. Foi assim. Eu conheci através da irmã Célia, porque nós trabalhamos no departamento feminino da Associação Centro-Oeste, e lá eu conheci a irmã Célia, e aí, como tinha que levar a Priscila para a organização Mensageira do Rei, ela me apresentou a igreja com a organização Mensageira. Então eu fui aí, né? Começou o contato aí. Quando a Priscila veio, ela que escolheu ficar aqui. Aí o que a gente fez? Trouxe o dinheiro para os embaixadores. Aí ele escolheu ficar aqui. Então foi assim, uma mistura de conhecimentos, né? Primeiro com a tia Célia, por causa das mensageiras, depois os embaixadores, e aí o amor ficou. E a gente foi para um pré-congresso das Mensageiras do Rei, e aí tinha várias igrejas, tinha Quintino, Cibage, Piedade. E aí a Sara, inclusive, super me acolheu, a gente começou a conversar. Aí minha mãe, assim, gostou, porque eu não tinha contato, né? Na outra igreja não tinha Mensageira do Rei e tal, aí eu não tinha contato com isso. Falei, poxa, gostei, achei legal, quero continuar, quero conhecer isso e tal. Aí a minha mãe foi e falou assim: olha, a gente tem 2 igrejas perto, Tananã e Piedade. O que você quer? Falei, poxa, eu conheci as meninas de Piedade, gostei delas, vou lá testar, ver o que é. Vim numa reunião, amei, foi que bom que fez isso, né? Que bom que eu imagino. Obrigada, pastor. Eu comecei também pelos embaixadores do Rei e sempre querendo buscar aprender um pouco mais sobre essa organização, e eu mais perto de casa era a de Piedade. E eu decidi vir para cá, participava das reuniões domingo à tarde e comecei a me envolver com o Ministério de Louvor, né? Percebi que tinha sempre uma vaguinha ali pro teclado, pro piano. Aí um dia a irmã Ellen Portela me convidou para tocar e eu fui ficando um domingo por mês, um domingo a cada 15 dias, e aí agora tô aí, para honra e glória de Deus, trabalhando com o Ministério de Louvor. Quem vive a jornada aqui, vive a vida crucificada, vive o preço que se paga pelo discipulado. Muitas vezes com renúncia, mas acima de tudo, com uma curva de aprendizado e crescimento na fé. O trabalho começou a aumentar e isso veio outras pessoas, né, diferentes, e pessoas queriam ver que trabalho era esse. Nós começamos a fazer um trabalho à madrugada, na boca de fumo, de jacarezinho, os usuários de droga, principalmente os usuários de crack. E nós íamos em outras, não só dentro do Jacarezinho, começamos a ir no Parque União, Mangueira, Manguinho, e começou a acontecer coisas terríveis que aconteciam lá e nós interferimos no sentido de resgatar. Muitas vezes, se alguém fosse sacrificar alguém, né,
história que acontece dentro desse contexto e nós resgatávamos em nome de Jesus. Se foi em nome de Paulinho, dá tudo errado. Mas quando eu costumo dizer muito isso, se foi em nome de Jesus, algo de muito grande acontece. Se eu pudesse selecionar assim, um momento um pouco mais marcante, eu diria assim que foi o momento em que eu tive um pouco mais de dificuldade na minha saúde, finalzinho de 2016, início de 2017, eu vivi um momento de saúde um pouco mais complicado, vamos dizer assim, e poder saber que tem uma igreja intercedendo por você, realmente interessada, não simplesmente no que você pode dar para a igreja, sabe? Porque eu acho que é isso que faz uma grande diferença. Quando você vale só o que você faz, quando você vale só o que você dá. E eu percebi que não é isso. Tem uma coisa muito especial que nós construímos, de um laço muito fraternal, e a igreja orou, a igreja se importou, a igreja me procurou, a igreja me cobriu. Quando eu falo igreja, é óbvio, né? Estou falando de alguns irmãos que representam a totalidade da igreja, a liderança da igreja, o conselho diaconal da igreja, me abraçou, e isso foi muito importante para eu poder atravessar um momento difícil que eu estive vivendo aqui. A igreja nos abraçou como missionário da igreja. Isso aí foi... Nós não tínhamos o suporte que nós tivemos na igreja, que temos, né? E assim foi muito importante, que deu condições de melhorar cada vez mais o atendimento. Porque o atendimento lá fora continuou até aumentou. Você vê, nós começamos, o primeiro trabalho que nós tivemos, nós fizemos um culto, um trabalho forte, uma boca de fumo de madrugada. Fizemos um culto, e esse culto tinha uma Cracolândia, foi a primeira Cracolândia que fechou. Tá? E nós levamos 250 lanches. Aí daí passamos para 500 lanches, passamos para 500, 750, chegamos a 1.000, a 1.500 lanches. Toda a última sexta-feira nós fazíamos isso. E resgatávamos de 10 a 12 pessoas. Esse suporte que nós tivemos deu condições de continuar. A igreja é uma casa, é uma extensão da nossa família, do nosso lar. Então, eu me sinto muito acolhido aqui na Primeira Igreja da Sociedade, porque, de fato, os irmãos me veem como irmãos, até os irmãos mais de idade me veem como filhos dele. Então, é uma relação que é muito maravilhosa. Aqui da igreja eu tenho muitos momentos marcantes, claro, né? São muitos anos, mas a minha conversão, o dia que eu aceitei a Jesus aqui, né, na Tribo de Piedade, e logo depois, né, batismo e depois o início do nosso namoro, que foi o que ali, né, em 1999, quando a gente começou a namorar, a gente não fazia ideia de tudo que a gente ia viver. Mas ali a gente já estava começando a construir a nossa família. E tudo que a gente aprendeu aqui foi o que a gente tem colocado em prática nas nossas vidas desde 1999. Então a gente se conheceu aqui, a gente começou a namorar aqui, a gente casou aqui. Então a gente tem muitos momentos, né, ao longo da nossa caminhada que foram marcados porque eles aconteceram dentro dessas paredes. E isso, assim, lembrar disso sempre dá força para a gente continuar, sempre traz alegria aos nossos corações. E nós somos pessoas super comuns, sabe? E isso é o que eu acho fantástico, porque nós somos uma família comum, em uma igreja servindo a Deus, e isso é o que traz alegria pra gente. A gente não almeja grandes coisas, viagens fora do comum, inesquecíveis. A gente, sempre que a gente conversa, sempre que a gente está juntos, o que a gente imagina é como a gente vai estar servindo a Deus nos próximos anos. O que a gente vai estar fazendo para glorificar o nome de Deus nos próximos anos. E tudo isso começou dentro da Tribo de Piedade. Eu recebi o chamado pastoral com 17 anos de idade e não atendi esse chamado. Fui fazer outra coisa, fui estudar história, e aí com 30 e poucos anos o chamado veio de novo. Deus apertou. 39? Deus apertou e falou: é hora, é agora. E aí eu conversei com a Andresa e ela me apoiou. Conversei com o pastor Sidney e recebi o total apoio da igreja, financeiramente falando, com ajuda parcial nas mensalidades,
mas isso aí é até os membros. O que eu mais recebi foi o apoio do pastor, o apoio de toda a igreja, de irmãos como o irmão Liel, de chegar para mim e falar assim: meu irmão, se você estiver precisando de algum livro, fala comigo que eu compro, sabe? E na verdade, quem escolhe a aprovação ou não aprovação de um pastor é a igreja. E graças a Deus eu pude ver a aprovação da igreja desde o início. De chegar e tô apoiando, tô orando por você, mas aquele apoio de oração mesmo, quando a gente não está vendo, quando a gente não está conversando e a gente sabe que tem pessoas orando por nós. Isso aí é essencial. E a ordenação veio no ano passado, em outubro, e eu levo, né, a reboque essas duas princesas aqui, porque elas têm que ir junto comigo numa missão, num chamado que eu sei que é dificílimo, é extremamente desafiador, mas a gente tem a plena certeza de que Deus tem suprido as nossas vidas, tem nos abençoado desde sempre, desde sempre. Primeiro, para mim, foi a posição do pastor em aceitar, né, que a gente viesse trazer os nossos filhos para participar da organização sem ter o compromisso de ser membro, né? E depois, porque o próprio pastor chamava a gente, por exemplo, o Valmir, para pregar, né? A irmã Ellen, para a gente cantar no coro, né? Para somar, né? Mesmo a gente não sendo membro. Então isso cativou a gente. Então a gente tinha esse ministério de estar trabalhando na obra de Deus na nossa igreja, mas não em uma igreja que a gente não fosse a nossa, né? E a gente conseguiu isso, não teve essa é membro de outra igreja, então não pode, né? Então isso foi muito interessante, eu achei bem importante, tá? Foi tipo, tudo ao mesmo tempo. Foi eu estar envolvida com vocês, mesmo sem ser membro, de uma conexão que eu não consegui ter em outros lugares, de verdade mesmo. Teve dança, teve teatro, teve vocal, então eu fiz todas as coisas que eu achava que era o meu ministério, eu fiz tudo ali no Graça. Eu ajudei pintando, eu ajudei ornamentando, tudo, e aí eu me senti muito igreja, eu me senti, tipo, sabe, parte de alguma coisa muito maior. Foi muito mais do que um evento. Acho que a partir do Graça eu nunca mais parei de frequentar os eventos, nunca mais parei de frequentar a juventude, nunca mais parei de me envolver com vocês, de assumir posições de tô com vocês mesmo para isso e firmar esse compromisso. Acho que foi o ponto mais marcante para mim. Para mim, a receptividade e o acolhimento. Porque todo domingo que a gente vinha, a gente era recebido de braços abertos por todos, qualquer faixa etária. Então, desde a juventude, que sempre abraçou a gente, as mulheres que abraçaram a minha irmã e acolheram ela, toda a igreja no sentido geral, todos os ministérios. Então, acho que o acolhimento é uma característica muito forte da Bíblia de Piedade. Mas tá que você conheceu a sua futura esposa? E aqui que eu conheci a minha futura esposa, a minha noiva, e que, para honra e glória de Deus, a gente vai se casar e continuar gerando frutos para essa igreja que acolheu a gente, que uniu a gente e que tem orado pela gente, né, todos esses tempos. Eu gosto muito de lembrar, sem querer também alugar muito, como se fosse um testemunho pessoal, mas sendo, que o dia que eu tive acesso e encontrei Jesus Cristo numa mensagem do Evangelho veio exatamente porque alguém se importou. Um grupo de jovens se importou com isso. Basicamente uma jovem, uma menina, se envolveu com crianças de uma comunidade e ali na contação de uma história, na oferta de um biscoitinho, ela começou a demonstrar o amor de Deus de uma maneira muito clara, inquestionável. Ali eu tive a primeira vez o acesso à mensagem de Jesus e outras crianças também tiveram, porque um dia alguém se importou. O ministério, os trabalhos da igreja, os departamentos em funcionamento são uma resposta positiva. As pessoas estão dizendo sim, eu aceito o desafio, eu quero me envolver com isso. A obra é de Deus, é Deus quem faz, mas Ele está nos convidando a fazer. Sem esse ok do cristão, sem essa positividade, sem que a gente se importe, os ministérios não existem, a igreja não avança, os projetos em si eles deixam de existir e a missão principal da igreja, que é marcar a nossa realidade, o nosso bairro, ela simplesmente desaparece.
Então, o vigor, a robustez dos trabalhos dependem de um despertamento no coração de algumas pessoas para que elas se importem. Então, começa ali. Isso vem como fruto de um relacionamento com Deus. Sem esse se importar do ministério, ele simplesmente desaparece. Né? Eu agradeço muito a Deus por perceber que a Primeira Igreja Batista de Piedade tem isso. Pessoas se importando, pessoas reparando, pessoas acolhendo, pessoas notando onde eu posso ajudar, onde eu poderia cooperar, o que eu posso aprender para desenvolver, para agir. Não somos perfeitos. Assim. É claro que toda igreja tem suas características, nós não somos perfeitos, ainda temos muito o que fazer, mas eu noto essa chama viva ainda no nosso meio, graças a Deus. Aprendi a amar missões, que eu não sabia nem o que era, o significado de missões. Eu escutava, isso é missão, mulher cristã em missão hoje, mas mulher cristã em ação no passado. E eu queria saber o que significava fazer missões, que eu não entendia nada. Por que aquela coisa com missões? Porque a nossa organização de mulheres batistas, o foco é missionário. E aí, com a igreja, né, completando esses 82 anos, você fazendo parte, né, trabalhando bastante para isso, qual seria o recado ou de gratidão, ou de, enfim, a mensagem que você queria deixar para a igreja nesse momento de aniversário, assim? Olhando para trás, vendo toda a sua história e para onde que ela pode ir, assim? Eu olhando para trás dessa história, né, eu participei de vários aniversários aqui na igreja, vários, né, mas em 2020 seria um marco maior para mim como mulher, e coordenando ainda as mulheres cristãs em missão, de fazer um congresso de mulheres aqui, para que nós estivéssemos assim, abrangendo todas as áreas da igreja em se tratando de mulher, né? Porque como união feminina, nós temos, as organizações têm o dever de não esquecer que nós vamos crescendo, vamos envelhecendo, como está acontecendo hoje comigo, que daquela turma que eu peguei lá antes do ano 2000, só temos eu e a irmã Noêmia, né? Que é a minha irmã Dail, que está um pouquinho afastada, mas só temos nós três. As outras estão na glória. Então, eu sei que para mim a importância é que a organização não acabe, que as irmãs que estão entrando e as que já permanecem aqui se engajem nesse trabalho. Mulheres hoje que já são mães, que já estão levando as suas próprias filhas para dentro da nossa organização através das mensageiras do Rei. Agradeço a Deus pela Igreja Batista de Piedade. Agradeço por aqueles que começaram esse trabalho, por aqueles que vieram antes de nós, por aqueles que nos acolheram, por aqueles que junto conosco trabalharam na obra, glorificando a Deus e edificando vidas. Desejo à Igreja Batista de Piedade que continue sendo assim, acolhedora, vibrante e frutífera nas mãos do Senhor. Parabéns, Piedade. Parabéns. Pela ocasião dos 82 anos da Primeira Igreja Batista de Piedade, eu, Pastor Léo, em nome de toda a minha família, quero louvar a Deus e agradecer a Ele pela vida desta igreja. Pois foi nesta igreja que eu me converti, foi nesta igreja que eu fui batizado, foi nesta igreja que eu conheci a minha esposa e me casei com ela. Foi nesta igreja que eu tive os meus filhos e apresentei eles ao Senhor, consagrando a vida dos meus filhos. Foi nesta igreja, inclusive, que eu fui chamado ao ministério pastoral. Foi nesta igreja que eu fui enviado para o seminário, que depois eu fui ordenado num concílio. Foi nesta igreja que eu pastoreei enquanto servia o Senhor, estando em comunhão com os irmãos. Foram mais de 18 anos de vida junto a esses amados irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Primeira Igreja Batista de Piedade, parabéns, feliz aniversário, eu amo vocês. Em Deus faremos proezas, aleluias, glórias ao Eterno. Quero aqui agradecer a Deus pela existência dessa agência missionária que tem propagado a palavra do Senhor. Continuem firmes no Senhor, continuem
impactando através da mensagem do Evangelho, do testemunho pessoal de cada membro da nossa amada igreja, o valor real da salvação em Cristo Jesus. Jesus os abençoe para a glória do Deus Pai. Shalom, irmãos e amigos da PIB de Piedade. Passando para dar os parabéns por mais um ano de aniversário, nesse 1º de maio, para expressar a gratidão que eu tenho por tudo que vivi nesta igreja e por todo o apoio que me foi dado e a minha família. Minha oração ao Senhor é que Deus continue abençoando rica e abundantemente esta igreja e que ela continue sendo uma agência do reino de Deus aqui na terra por muito e muito tempo ainda. Parabéns, Primeira Igreja Batista de Piedade. Parabéns, Primeira Igreja Batista de Piedade. Parabéns pelos seus 82 anos. Que nós continuemos a ser sal e luz aqui neste local e que Deus continue a fazer florescer a obra de nossas mãos. Deus nos abençoe. Olá, aqui é o pastor Marcelo, passando aqui para parabenizar a Igreja Batista de Piedade por mais um ano, por seus 82 anos de existência e de relevância no bairro de Piedade. Eu e minha família somos muito gratos a essa igreja, porque há 9 anos atrás ela nos acolheu, nos recebeu e nos deu grandes oportunidades aqui de trabalhar. Aqui nós batizamos a nossa filha, aqui nós apresentamos o nosso filho e aqui crescemos muito com os nossos irmãos. Igreja Batista de Piedade, parabéns! A minha conversão e batismo não se deu nesta igreja, mas o meu chamado ao ministério pastoral e a minha consagração se deu aí, na década de 90. De 1994 a 2003, eu fui membro desta igreja. Fui ordenado ao ministério pastoral no ano de 2001 e de 2001 a 2003 fui pastor auxiliar. Meu casamento no ano de 2001 se deu aí nesta igreja. No ano de 2003, a apresentação da minha filha Ana Beatriz. Portanto, é uma igreja que fez parte e faz parte da minha vida. E eu quero parabenizá-la pelos seus 82 anos, fazendo diferença em histórias de vidas como a minha. Deus abençoe a Primeira Igreja Batista de Piedade. Um beijo a todos os irmãos. Gratidão, Senhor nosso Deus, a quem servimos como PIB de Piedade nestes 82 anos. Com firmeza e ousadia prossigamos, renovando-nos sempre, tal como 1 de Pedro 2,9, que nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mensagem que eu gostaria de deixar é a de gratidão. De gratidão porque, com certeza, quando eu cheguei aqui, tão novinha, eu jamais podia imaginar tudo que Deus ia fazer na minha vida. E muitas pessoas aqui me inspiraram, sabe? Eu vim de uma realidade completamente diferente do que eu vivo hoje. E estar na igreja e ver as pessoas, os profissionais que eles eram na sua vida fora da igreja e as pessoas que eles eram dentro da igreja servindo a Deus, sabe? Independente de ter muito ou de ter pouco, eu via pessoas unidas, trabalhando na obra de Deus. E o que eu queria, o que eu almejava, era que um dia eu pudesse ser assim também. Que eu pudesse ser alguém que fosse alguém lá fora, mas que pudesse contribuir aqui dentro, apesar de qualquer posto ou de qualquer coisa que eu conseguisse lá fora. E eu acho que tem sido assim, sabe? A gente tem caminhado juntos, conquistamos muitas coisas, mas a gente nunca deixou de lado o serviço. E Deus pode dar muito mais pra gente. E o meu desejo é que isso nunca mude, sabe? Que nunca passe pela nossa cabeça o fato de deixar o reino de Deus de lado para curtir qualquer coisa ou para viver qualquer outra coisa que possa ser melhor, porque de fato não existe nada melhor do que servir a Deus. Então, quando eu olho as nossas vidas hoje, quando eu vejo a Lisa acordar de manhã para vir para a igreja, participando das coisas, aprendendo de Deus, muitas vezes compartilhando com a gente as coisas que ela aprende sobre quem Deus é. Às vezes eu falo pra ela assim que você ama a mamãe, e aí ela fala pra mim, amo, mas eu amo mais a Deus. E eu, ok, é isso mesmo. Você não me entristece quando fala isso, que seja assim, porque ninguém vai te amar mais do que Deus também. E quando eu vejo o Evangelho gerando frutos na vida dela, eu vejo que valeu a pena aquele sim do dia 9 de março de 1999. Porque são 24 anos construindo algo que não é só para cá, sabe? Não é só para essa geração,
sabe, é para a eternidade, é para gerações futuras. Então, o conselho que eu deixo para as pessoas é: vivam a igreja, sejam igreja, compartilhem testemunhos, experiências, sejam, sabe, unidos e deixem o reino de Deus continuar crescendo, porque é isso que o mundo precisa, de pessoas que vivam realmente a união e a unidade em Cristo Jesus. Minha palavra também é de gratidão. Eu gosto muito da palavra que está na Bíblia quando diz que mais vale um dia nos teus atos, Senhor, do que um em outro lugar. Isso aqui é minha casa. Eu venho para cá, eu me sinto dentro de casa. É o meu lar, sabe? É o meu lar. E eu não me arrependo nem um pouco de ter passado a minha adolescência não indo para cinema, não indo para shopping. Onde é que estava o David e a Andresa? Dentro da igreja. Sabe, aqui a gente teve o nosso caráter desenvolvido, aqui a gente teve o nosso pensamento moldado, mas principalmente aqui a gente tem o nosso espírito sendo santificado. Sabe, então o que ela disse, eu assino embaixo: vivam a igreja, sejam a igreja. Sabe, eu costumo falar que a PIB de Piedade, ela não está aqui à toa. Deus tem um propósito muito grande para essa igreja. Deus tem uma missão muito importante para essa igreja, que é mudar o bairro de Piedade. Mudar o bairro de Piedade, levar o nome de Jesus para inúmeras pessoas que não conhecem o Evangelho, que ouviram falar de Jesus. Então, obrigado a Cristo, a Deus, por eu ser parte dessa história, por eu estar aqui dentro e não perdido em algum outro lugar. Eu estou aqui, eu estou em casa. Então, eu quero agradecer a igreja por isso. Eu vejo essa importância, nós não podemos deixar que isso acabe. O que eu encontrei aqui, quando eu entrei, viúva, jovem, sem conhecimento nenhum de Cristo, sem saber nem por que eu estava entrando para uma igreja batista, eu vejo que Deus já tinha esse plano para mim. Eu sou grato, que foi algo tremendo que aconteceu nas nossas vidas. Estar aqui na PIB de Piedade. Que Deus abençoe todos na PIB de Piedade, a nossa igreja. E a PIB de Piedade nos abraçou assim maravilhosamente, nos acolheu, acolhe as nossas crianças, e todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, o Marcos Santos, o pastor Leonardo, nos ajuda muito, porque são muitas crianças e são crianças carentes. Então, todas as vezes que a gente faz algum pedido, todas as vezes a PIB de Piedade nos ajuda. Então, é uma igreja acolhedora, uma igreja carinhosa, uma igreja que entende a necessidade dos pequeninos. E eu peço a Deus que continue assim. Tá? Deus abençoe muito vocês. E no nosso coração, a gente só tem a agradecer por tudo que o PIB de Piedade tem feito por nós. Eu queria agradecer por tudo que vocês nos deram. Foi o nosso momento de receber, agora é o nosso momento de devolver tudo aquilo que vocês nos deram ao longo desses anos. Então, contem com a gente, contem com a nossa oração, conta com o nosso carinho, com a nossa força. A gente vai estar sempre disposto a ajudar como vocês nos ajudaram sempre. E eu tenho certeza que vão continuar ajudando. E agora a gente é uma família, então vai ser cada vez melhor. E eu louvo a Deus pela vida da PIB de Piedade. Parabéns, né, pra igreja e pra gente como igreja. Acho que parabéns pra liderança, parabéns pra vocês com essa iniciativa do documentário, por tudo que cada um faz. Tipo, ele falou mesmo, eu quero, assim como a receptividade é muito forte aqui na igreja e todo mundo que chega fala isso, eu quero ser essa parte também, onde como membro eu preciso amadurecer, eu preciso cada vez mais entender o meu ministério aqui dentro e fazer isso. Então, parabéns pela igreja que nos capacita para isso, para ser o que a gente quer ser e para ser o que Deus quer que a gente seja. Então, parabéns para toda a liderança, para todo mundo e muito, muito obrigada.
Eu só tenho que agradecer a Deus, né, pela existência da PIB de Piedade e dizer, né, um versículo que quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união e que essa união, né, nesses anos todos continue por mais outros anos, né, que Deus continue abençoando a igreja. Muita gratidão, eu diria assim, agradeçam a Deus, louvem a Deus, enxuguem as lágrimas. Às vezes a gente tem dificuldade de festejar o presente porque a gente ainda está chorando coisas do passado. A palavra de Deus é maravilhosa em muitos aspectos, mas tem um texto que a palavra de Deus diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós somos aqueles que, assim também como o Salmo, né? Nós estamos muitas vezes semeando em meio a choro, lutas, são muito desafiadoras, famílias entram e saem, recebem golpes fortes muitas das vezes. Essa tem sido a trajetória que eu estou experimentando ao longo desses 12 para 13 anos que eu estou aqui na história de Piedade. Mas não podemos deixar de alegrarmos, de festejar. Não podemos deixar que as dificuldades que um dia a gente encarou, enfrentou, elas sejam um impedimento para a gente celebrar. Então, assim, eu convido, encorajo a que possamos celebrar com muita gratidão a Deus, porque Deus tem nos dado muito mais bênçãos do que desafios, muito mais vitórias do que possíveis aparentes derrotas. Então, que nós possamos celebrar e lembrar que a vida crucificada é isso, que nós estamos pensando principalmente nesse ano. Sobreviver uma vida crucificada é viver uma vida de lutas e de vitórias. Então essa é a palavra que eu deixo. Amém. Foi? Bom, e hoje, quando eu olho para a nossa história, eu percebo que Deus nos colocou num lugar estratégico. Estamos no vértice de toda a história, com a capacidade de olhar para trás e avaliar, e olhar para frente e semear. Vamos juntos continuar glorificando a Deus e edificando vidas em tudo que o Senhor nos desafiar a fazer.